Chegar nos primeiros 100 mil reais investidos é um marco muito bom. Para muitas pessoas é um marco simples, para outras é um marco muito importante e relevante. Na minha opinião, é um ponto de virada muito interessante na vida financeira de qualquer pessoa. Para você ter ideia, um dos meus clientes ele chegou a bater 100 mil reais investidos antes dos 30 anos. Mas no primeiro momento pode parecer um resultado comum, mas é interessante ver que ele não ganhava muito bem, principalmente no começo, como muitas pessoas acham. Ele começou ganhando R$ 500 por mês, trabalhando no shopping em Iguatemi. Caso você seja de São Paulo, você conhece muito bem esse shopping. Nesse vídeo eu vou te contar e te explicar o caminho que a gente utilizou para conseguir construir esse resultado que você também pode utilizar na sua vida. O interessante também é que vem de coisas que aconteceram de fato e não só de conselhos genéricos que existem por aí. Eu dividi essa nossa trajetória em 4 pontos principais. Quando a gente vai olhar o primeiro, é que ele nunca se importou de verdade com essa meta de chegar nos 100 mil reais, né? Então ele não tinha aquela sensação de eu preciso bater essa meta ou ela é super importante. Ele não dava a mínima, pra falar a verdade. Ele não tava nem aí pra esse número. Mesmo ele não gostando muito de matemática, inclusive no começo, ele me disse que sofria até na escola por conta disso. Ele ainda assim conseguiu entender a matemática do dinheiro e dos investimentos ao longo do tempo. A meta dele, inclusive, nunca foi acumular, sei lá, valor de 5 dígitos, de ter um patrimônio extremamente alto. Ele queria era ter aquela liberdade de poder escolher com o que ele ia trabalhar e se ele queria trabalhar também, né? Ou ficar dependendo de algum tipo de emprego específico. Essa é uma sensação maravilhosa que a partir dos 100 mil ou valores um pouco acima, algumas pessoas começam a ter liberdade para esse tipo de coisa, né? Então, de migrar de um trabalho, de fazer alguma transição de carreira. E aí, quando você projeta a sua vida com essa visão de longo prazo, esses 100 mil reais deixam de ser principalmente um objetivo final e ele passa a só ser uma etapa pelo caminho. Porque às vezes você quer chegar num patrimônio de 1, 2 milhões e 100 mil reais é um patrimônio legal, mas que não é ainda o seu objetivo final. Ou às vezes o seu objetivo não é ter um patrimônio relevante. É como a gente falou, seja viajar, seja ter uma liberdade. E se você coloca esses 100 mil reais como uma coisa difícil de alcançar, como algo super incrível, achando que esse número é uma coisa assim que carrega uma mística por trás, assim que você atinge esse número, e esse é um ponto extremamente importante, a sua mente ela pode relaxar. Inclusive eu falei recentemente com uma pessoa que chegou nesse valor de 100 mil reais, é porque ela tinha essa meta e ela começou a relaxar demais no trabalho. E aí o desempenho começou a cair, ela parou de se importar tanto com o próprio desenvolvimento dela, que ela pensou, beleza, eu atingi a minha meta, eu consegui o que eu queria. E as coisas começaram a dificultar um pouquinho, não que a vida dela ficou pior, mas ela já não tinha tanta empolgação. Então existe sim um perigo em colocar isso como uma meta ultra importante na sua vida. Então, como eu já disse em outros vídeos, 100 mil sim é um marco importante, porque você já conseguiu provar para você mesmo que você tem sim disciplina de aporte e que você, inclusive, consegue chegar mais longe. O segundo ponto que a gente vai olhar é que a forma como você ganha dinheiro define parte do seu patrimônio futuro. Então, quando ele ganhava aqueles 500 reais, ele sabia que aquilo não ia ser pro resto da vida dele. Ele não queria. Imagina você ganhar 500 reais e achar que você vai morrer ganhando 500 reais. Na época, pô, era um salário. Hoje já é horrível. E imagina naquela época. Ele sempre teve a visão de que ele ia conseguir sim crescer na carreira dele, que ele ia passar a ganhar mais ao longo do tempo. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele conseguiu entrar no estágio que pagava R$ 2.000. Depois ele conseguiu ser efetivado e passou a ganhar R$ 4.000 em uma empresa de seguros. E um ponto importante também, que vale ser frisado, é que ele nunca quis se contentar com essa média salarial, inclusive da área que ele estava. Que ali você tinha esse teto ali de 4, 5, você poderia ir crescendo como pleno, como sênior e ganhando um pouquinho mais, mas você via que era uma média que ele não se sentia confortável de ter, ele queria alcançar cada vez mais. E aí ele tinha noção que para conseguir fazer isso, ele precisava desenvolver habilidades de mercado que poucas pessoas tinham, para ele conseguir, obviamente, não só receber uma promoção, mas às vezes migrar de cargo, ter algum cargo de confiança, de liderança e poder ganhar cada vez mais. Ou às vezes, se fosse, não era o caso, mas se fosse o objetivo dele de empreender, ele teria que aprender habilidades muito específicas que são sim raras no mercado de trabalho. Eu até inclusive estava conversando com uma cliente essa semana e a gente chegou justamente nesse ponto, que não adianta só a pessoa querer cortar gastos se ela não quer aumentar a renda dela. Então, quando a gente fala de educação financeira, finanças pessoais e por aí vai, é sim muito dito sobre corte de gastos, rever o orçamento, que são pontos importantes, mas às vezes o foco fica tanto nesse lado que esquecem que a pessoa também precisa se desenvolver para ganhar mais, até porque é esse aumento de renda que vai trazer um fôlego maior
para os aportes e também um fôlego maior caso a pessoa queira começar a aumentar um pouquinho o padrão de vida dela. E aí o que eu vejo que faz com que muitas pessoas fiquem acomodadas nas suas profissões é uma falta de obsessão saudável por crescimento. E isso podem ser por os mais diversos motivos. A pessoa pode, por exemplo, odiar o que ela faz e aí, por exemplo, fazer uma transição de carreira pode ser uma boa. Ou, sei lá, uma falta de desafio de algo diferente. Então ela tá tão acomodada ali que ela nem sente mais vontade de nada. Ela só permanece ali, nenhuma mudança acontece, não tem nada de novo. E aí, por exemplo, uma mudança de área, que ela pode fazer, inclusive, às vezes dentro da empresa, também é uma boa, para ela encarar um novo desafio. Às vezes ela nem sabe o que ela quer fazer da vida. E aí, sei lá, uma consultoria de carreira, ou ela investigar a fundo, pode ajudar também. Mas óbvio que cada um vive a vida que quiser. Às vezes não é o objetivo da pessoa querer ganhar mais também, construir mais patrimônio e, no fim das contas, honestamente, tá tudo bem também. O terceiro ponto, ele foi extremamente importantíssimo, tá? Que ele é basicamente isso aqui: ganhando pouco ou muito, sempre guarde dinheiro. Eu já falei com muitas pessoas que acreditam que guardar 50, 100 reais no mês não fazem a menor diferença. Por um lado, isso não está necessariamente totalmente errado. Se a pessoa investe, por exemplo, 50 reais todos os meses a um juros real, ou seja, que é descontando a inflação, de 8% ao ano, em 20 anos, ela vai ter quase 30 mil reais. Então você me pergunta, peraí, eu vou investir durante 20 anos para ter 30 mil reais? Não é muito animador, não. O problema é que esse cenário ele considera como se a realidade de poupança da pessoa fosse o mesmo durante os 20 anos. Só que crescendo na carreira, ganhando mais, com a mentalidade de não aumentar assim drasticamente o padrão de vida dela, ela vai conseguir aumentar para 100, 300, 500 reais, 1.000, 2.000 e por aí vai. Até que quando a gente consegue somar todos esses valores, esses aumentos de aportes, a gente chega em valores bem altos. Não só isso, eu também diria até que o mais importante é a construção dessa mentalidade de investir. Então, se você corre 1 quilômetro, você consegue correr 2 quilômetros, e depois você consegue correr 3, e por aí vai. Agora, se você não corre, e você nem busca correr, isso nunca vai mudar. Então, se você consegue guardar 50 reais, eu sei que parece pouco, mas com constância, você percebe que depois consegue guardar 100, e depois você começa a subir a escada. E aí, quando você olha isso no longo prazo, vai fazer total diferença. Não olha o pouco simplesmente como pouco. Olha e tenta visualizar um castelo que você está construindo lá na frente, com cada pequeno tijolo, e você vai construindo, e quando você chega lá na frente, nossa, você fala, caramba, valeu a pena, mesmo que eu tenha começado com 50 reais. Ele começou com 50 reais, ganhando 500, ele investia 50, e chegou nesse nível de patrimônio. Um ponto bônus que não entra na contagem, mas que é bem importante, é quando você tem alguém ali na jornada com você, te ajudando, fazendo um acompanhamento, cobrando e te apoiando. Isso, sinceramente, faz muita diferença. Por isso que eu quero te convidar a conhecer meu acompanhamento financeiro, onde eu te ajudo montando o seu planejamento financeiro, olhando os principais pilares da sua vida financeira, inclusive estratégias de otimização de poupança, para te ajudar a guardar mais, com mais qualidade também, até porque é o foco do vídeo. Além de vários outros pilares, tem um formulário aqui embaixo que você pode preencher e minha equipe vai entrar em contato contigo. E o quarto ponto, que infelizmente a maioria tem extrema dificuldade, que eu já falei antes, é esse cara aqui. Se desapegar das coisas. O ser humano é muito apegado. Até o brasileiro, assim, com coisas materiais. E tem coisas que são essenciais pra nossa vida. Não tem como viver uma vida como aquele filme Na Aventura Selvagem. Não sei se você conhece. Mas o cara simplesmente decidiu abrir mão de tudo. Foi viver na selva, sozinho, sem ninguém. E deu muito errado. Então não se trata disso. Eu não sou contra a pessoa querer, por exemplo, comprar um carro top, comer nos melhores restaurantes. Na verdade, muitas vezes isso é bom, isso ajuda na autoestima. Só que se desapegar é você dar menos importância para algumas coisas que ganharam um destaque tremendo ultimamente. Então, comprar um carro é incrível, te dá conforto. Inclusive, voltar para casa em São Paulo de noite é complicado. Se você mora aqui, você entende o que eu tô falando. Então, isso pode ajudar. Entre vários outros motivos pelos quais ter um carro é maravilhoso, mas tem cenários onde a pessoa não precisa de um. Ela poderia muito bem utilizar outros meios, mas que ela dá uma preferência muito grande nisso e acaba às vezes tendo um valor menor para investir, ou às vezes não consegue investir, mas ela prefere ter aquele carro. Janta fora é a mesma coisa, é incrível, mas se ela dá um peso muito grande para isso,
ela vai querer ir com muito mais frequência. E às vezes isso também prejudica ela de investir. Eu até tava falando com um amigo, um tempo atrás, e ele desabafou e contou que ele não gosta de diminuir o padrão de vida dele, porque ele não se contenta com aquilo. Ele quer ganhar mais para conseguir sustentar o que ele já estava gastando. E aquilo é sim a gente ter uma mentalidade de crescimento, de não querer se contentar com quanto a gente está ganhando. Mas também a gente não pode ser negligente e querer viver num mundo de conto de fadas que, é só eu me colocar em uma situação onde tô apertado financeiramente que automaticamente eu vou ganhar mais. E aí entra aquele equilíbrio que eu falei antes. É aquele equilíbrio entre a gente cortar gastos e ganhar mais, que é um equilíbrio muitas vezes bem desafiador. E é aquilo, de novo, não se trata do que a pessoa pode ou não pode. Cada um faz o que ela quiser. Não quero ser aquela pessoa que fica falando, você tem que fazer isso ou aquilo. Inclusive, esse vídeo é um relato do que aconteceu com um cliente meu. Existem maneiras, jeitos diferentes de chegar no mesmo resultado. Mas, de novo, o que eu percebi desse cliente é que ele não estava nem aí para ter um carro. Ele não tinha essa necessidade de comer do bom e do melhor nos melhores restaurantes ou ter os itens tecnológicos mais avançados. Ele valorizava, inclusive, mais itens intangíveis, como, por exemplo, passar tempo com a família, ter saúde, poder trabalhar e ter um bom tempo ali de lazer, tranquilo, sem essa necessidade frenética do ter, de comprar, de possuir, de fazer tudo que o mundo oferece, que prega. E no fim, chegar nesses 100 mil, nos 1 milhão, nos 10 milhões, é legal. O que fica é como a gente chegou lá, inclusive. Como foi a nossa história, a nossa jornada. E ter uma vida bacana, aproveitando com as pessoas que a gente ama. Nenhuma meta é mais importante que nossa família. Nem sempre juntar a todo custo vale a pena. Mas sim, buscar um equilíbrio entre as áreas, inclusive na vida financeira. Que é o foco desse canal e que vai te ajudar muito também ao longo da sua vida. Se você gostou do vídeo, não esquece de preencher o formulário aqui embaixo e também de acompanhar os nossos próximos conteúdos. Fechou? A gente se vê então no próximo vídeo. Valeu!